Então, para a gente, e onde eu queria falar nessa manhã, nós precisamos ser confrontados com esse fato. Ninguém vai vir para te salvar. Ninguém vai vir para te salvar. Essa é a coisa inconsciente que a gente tem, que alguém, de alguma maneira, vai resolver vir e resolver meus problemas. Não vai? Deus vai. Mas não é, você percebe, não é que a gente está esperando. A sensação que tem é que nós estamos esperando um Salvador a nível natural resolver, quando Deus diz assim, vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados. Vem para mim e define hoje, mais do que nunca, nós precisamos ser fortalecidos em Deus e achar esse lugar onde Deus realmente é o meu Senhor, meu Salvador, meu Rei, Ele é tudo para mim. Amém? Amém? Faz sentido isso? Então, você pega assim, de onde me virá o socorro? Né? O meu socorro vem daqui, vem dali. Não, o teu socorro vem bem da onde sempre veio. Amém? Deus é a tua força. Amém? Socorro bem presente na angústia. Sempre foi e vai sempre ser. Amém? Ele. Amém? Ele vai usar pessoas, Ele vai usar a situação, Ele vai usar um monte de gente. Ninguém diz que é cada um por si aqui. O ponto é o seguinte, a origem do nosso clamor tem que estar em Deus sempre. Ele é a fonte da minha vida. Ele é a razão e a fonte da minha vida. Ele é a fonte. Amém. O que o homem pode fazer para ajudar a gente? Amém. Amém. Porque é uma força espiritual, é uma força... Amém. É uma força diabólica. Nós estamos lidando com principados, com potestades. Nós precisamos de Deus para lidar com o que nós estamos lidando. Amém? Então, o que acontece? A questão toda está dentro de nós. O problema está dentro de nós e a solução está dentro. Sempre tem a ver com o nosso coração, onde Deus é uma briga dos séculos pelo nosso coração. Quem vai plantar mais semente no nosso coração? E aí, o que acontece? Quem vai pegar primeiro o coração do homem, e aí o que vai sair do coração do homem, a voz que vai sair do homem, é o que vai acontecer no mundo. Amém? Então, essa é a briga. Ele diz, entrega teu coração para Deus. Amém? Entrega o teu coração, te rende, protege o teu coração. Uma das coisas que agora, sendo um pouquinho mais prático e específico, nós precisamos cuidar o que nós estamos falando para nós mesmos nos momentos de angústia. Aquilo que você fala para você mesmo é o que está forjando o teu futuro. É isso que define. Porque no fundo é o que você, na hora da pressão, você está dizendo assim, nunca, sempre caio na mesma situação, eu nunca consigo lidar. Você está falando sozinho para você mesmo. É isso que está forjando o teu futuro. Porque no fundo é o que a gente fala, no íntimo do nosso coração, é o que a gente acredita realmente. E uma das coisas mesmo, nós precisamos desenvolver as nossas faculdades espirituais para olhar e conhecer você mesmo quando você começa a falar coisas e pensar e largar coisas tipo assim no desespero, como nós falamos. E mesmo isso é uma coisa que todos nós fazemos. E você começa a pensar assim, não, só um pouquinho. Começar a ter um pouco mais de domínio, amém? Sobre o que você está profetizando ou reconhecendo em você mesmo. E uma das coisas práticas que eu vou sugerir, joga fora aquilo que você não mais acredita como verdade na tua vida. Joga fora. Nós precisamos fazer um exercício um pouquinho mais cuidadoso da nossa vida, e dizer assim, isso que eu estou falando há anos, eu estou falando só porque eu falo, mas eu não acredito, eu já tenho uma caminhada para saber que Deus não vai me deixar na mão. Então não fala mais e joga fora. Não fala mais esse assunto. Nós precisamos renovar a nossa mente nessa hora. Amém? Nós não podemos nos ver falando certas coisas para nós. E você sabe o que eu estou dizendo. Você já parou para pensar, você fica quieto, num canto, pressão enorme, e você lá dentro está falando para você mesmo. E é o que realmente nós acreditamos, é o que sai nessa hora. Lá dentro. Onde o desespero faz você dizer coisas, e aí você diz assim, Deus, eu não acredito nisso que eu estou falando, eu não vou falar mais isso. É lá no interior dele, quando ele
Davi disse, ele se reanimou no Senhor, por quê? Porque ele foi nessa espiral de tudo. O que acontece? Lá de fora vem vindo um monte de pensamento, um monte de gente falando, e a pressão, e vai dizendo, toma o teu coração, e você começa a falar para ti mesmo. Entrar em acordo, e você começa. E aí ele teve que achar Deus lá dentro. E dizer assim, não é isso que eu penso de ti. E não é isso que eu falei. E não é isso que eu vou fazer. E aí ele tem que voltar e dizer, Senhor, me perdoa. O Salmo 73 diz, quando eu comecei a olhar o externo, eu quase abandonei a fé e amaldiçoei com toda a minha geração. Até que eu caí e vi a presença de Deus e eu reposicionei a minha vida. Então, o ponto é o seguinte, tem algo dentro de nós que precisa ser dominado dentro de nós mesmos. Muitas vezes, nós já aprendemos a reter a nossa boca para não falar bobagem, porque a gente sabe que há poder na nossa palavra, mas nós estamos falando para nós ainda aqui dentro. Começa com o que você fala para você mesmo. Então, a gente às vezes... Porque quando a gente está... como a situação é assim. Quando a gente está sozinho entre nós, a gente relaxa e fala... Né? Nós estamos sozinhos, é nós e Deus só, ninguém está ouvindo, eu estou segurando minha boca, mas você está pensando. E aí você precisa identificar que essas coisas que você está falando para você mesmo, elas estão desalinhadas com o plano de Deus para a tua vida. Ali é que começa a transformação. Olha o que você está falando para você, ministrando a você, para ti mesmo. Declarando ou reconhecendo. Amém? Faz sentido? Estão entendendo o que eu estou dizendo? É a nossa conversa conosco mesmo é que está moldando a nossa vida. É de dentro para fora. Deus precisa tocar lá dentro do nosso coração, para toda essa semente sair fora. É o seguinte, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração tem que ser agradável. O nosso meditar muitas vezes não está sendo agradável a Deus. Porque o que é que não agrada a Deus é quando nós estamos pensando, amém, de um certo, aliviando, porque nós estamos sozinhos num quarto, e aí nós estamos falando coisa de Deus assim, não, pode dar o nome que quiser. Tudo o que você está pensando e meditando não tem nada do que eu penso da tua vida. E a prova diz que o meu filho morreu para exatamente resgatar você desses pensamentos, dessa lógica, e viver uma nova realidade. Força vai começar a vir de nós quando nós começarmos a falarmos, primeiro pensarmos. Amém. Amém? As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração. Então a história e a lógica que você escreve aqui dentro e que você fala para você mesmo é o que está moldando o teu futuro. E Deus, e mesmo Deus quer operar lá dentro na raiz da nossa situação. Resgatar. Tem uma outra fonte que tem que iluminar, que é a voz de Deus, a palavra de Deus. Eu é que sei que planos tenho a teu respeito. Então você tem essa briga. É os meus planos, que você diz de alguma maneira de tristeza, desafio e frustração e desânimo. E Deus diz assim, eu é que sei que planos eu tenho a teu respeito. Então é uma escolha que você vai ter que fazer e começar a dizer assim, eu não vou mais falar sobre isso. Mesmo que seja no recôndito do meu coração, no quarto sozinho, no dia mais, e meus irmãos, no momentos mais angustiantes que eu tiver, eu não vou abrir a minha boca e falar nada que Deus não está falando. É nessa hora que algo começa a reverter, onde você se reanima no Senhor, porque onde vem o ânimo e a força quando a voz de Deus acessa o teu coração? Fé vem por ouvir o que Deus fala. Então, para você andar numa outra realidade, tem que cessar algo para você entrar com outra realidade. Você precisa sair do Egito para você entrar na Terra Prometida. Não adianta, você vai ter que abrir mão de algo. Então eu desafio os irmãos. Amém. Identifica o que você está falando e ministrando para você mesmo. Porque tudo mais que vem para o resto, não importa, porque isso aí é o coração da tua fé, o que realmente nós acreditamos. E quando você perceber que o que eu acredito, como o homem pensa, assim ele é, Provérbios diz.
O que acontece? Quando nós percebemos que mesmo o pensamento mais fundo, solitário do nosso coração está afetando nosso destino, nós vamos começar a dizer assim, Senhor, me perdoa, lava o meu coração. E a Bíblia fala isso, o sangue de Jesus tem poder para lavar a consciência das obras mortas, renovar o nosso coração. A obra de Deus de transformação pelo Espírito, ela é profunda, a nível, lá dentro do nosso exterior, porque não pode, meu irmão, Deus não vai fazer uma obra externa e quando o nosso coração tem uma fonte errada jorrando água suja ainda. Ele quer acessar o teu coração e esse é o que o amor de Deus faz. O amor de Deus é derramado pelo Espírito lá dentro do nosso coração. Ele atinge as câmaras mais escondidas, os segredos mais íntimos nossos e aquelas coisas, aquelas conversas mais íntimas que nós temos conosco mesmo, onde nós dizemos exatamente o que nós acreditamos. Lá Ele quer acessar aquele coração. E dali uma fonte de água Ele quer plantar e começar a jorrar para a vida eterna. Então, se você quiser fazer um exercício, pensa assim mesmo. Te livra de alguma crença, amém? Sobre você mesmo, que não é mais verdade para ti. Te livra disso e nunca mais pensa nisso. Começa esse processo de restauração. Jamais vou falar isso sobre a minha pessoa, nunca mais. Lembra quando a gente fala às vezes, eu sempre faço tudo errado. A gente fala isso brincando, mas é porque lá dentro você está pensando isso. Aí você treina a criança, não fala assim que é feio, filhinho, mas ela está pensando lá dentro. Lá dentro. E o que Deus está querendo nessa hora? Deus está entrando lá dentro do nosso coração. Não fala nisso, não pensa, deixa Deus curar essa fonte amargosa que está lá dentro. E começa a falar, deixa algo fluir de dentro para fora. Uma água cristalina. Mãe, jamais vou falar, jamais fale algo negativo da tua vida, jamais pense algo, jamais reconheça, jamais diga algo que está diferente do que Deus diz sobre a tua vida. Duas coisas eu queria, para a gente terminar, enfatizar. Medita dia e noite nas Escrituras. Essa é a maneira de você não deixar essas sementes ficarem plantando e brigar, onde você está no altar, amém, na presença de Deus, dia e noite. É uma benção quando a gente senta aos pés de Cristo. Cada vez que alguém se volta para Deus, o véu cai. E meus irmãos, nós somos cheios de véus, de mentiras, de coisas que a gente não enxerga. Cada vez que a gente se volta para Deus, o véu cai. E aí você contempla a glória do Senhor, você é transformado. Você começa a ver assim, não, mas não é tão complicado assim. Você muda a visão do mundo, das coisas. Dia e noite. É o segredo. Não faça certas coisas. Dia e noite. João 7. Quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Ela tem que correr, essa água da fonte tem que correr. Não tem outra. Esse foi, e meus irmãos, essa foi a grande obra do Calvário. Cristo preparou o cenário, lavou o nosso coração, perdoou os nossos pecados. Ele agora pode não só estar perto de nós, mas Ele quer entrar dentro de nós e implantar a fonte, restaurar a fonte de vida, que é o Espírito Santo dele, está dentro de nós. E essa fonte tem que ficar jorrando. Tem uma fonte de vida dentro de nós que ela tem que jorrar. Amém? Amém? É uma fonte que está jorrando, ela está lá. Essa fonte está aqui dentro, ela tem que jorrar. É uma fonte que Ele plantou que está aqui dentro. Que é uma fonte alternativa para a nossa carne, e tudo que tem. Amém? Tudo que nós estamos falando e pensando e dizendo. Uma fonte. João 7. No último, versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Se nós pudermos descrever o estado de angústia que nós vivemos, muitas vezes de pressão, é o sinal de escassez secura. Nós não tem provisão, não tem solução. E é exatamente a seca que a gente sente por falta dessa água, que Deus diz assim, vem a mim quem está cansado, sobrecarregado. Ele está descrevendo quem tem sede. Nós estamos precisando da vida, amém? Não é verdade? Você precisa, quando falta água, falta tudo, você precisa da vida. E Jesus disse, vem a mim, cansado, sobrecarregado, sedento, faminto, eu vou vir. Mas olha o que ele diz, eu vou vir e vou saciar vocês, mas eu não vou só fazer isso, eu vou botar a fonte dentro de vocês. Amém? Tem uma fonte dentro de nós. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então que Deus nos ajude, que Deus avive o dom no nosso coração, que Deus restaure essa visão e que Deus posicione você nessa hora para dizer, por mais pressão que você tenha, que venha de fora, a questão que está em jogo é o que está vendo de dentro. Essa é a solução está aqui dentro. É o que nós estamos pensando, é como nós estamos produzindo e processando o mundo, a vida, porque o coração é a fonte da vida. É o que vem de lá de dentro. Quando Jesus, os discípulos falaram para Jesus, vocês não vão, os fariseus, vocês não vão lavar a mão para comer, amém? Não vão botar, higienizar as mãos para comer. Tipo assim, está entrando contaminação de fora para dentro, e Jesus diz assim, isso aí não tem problema, não é o ponto, o problema é o que está vindo lá de dentro do coração. Isso é que contamina, isso é o que está contaminando as pessoas. E a religião está focando no externo, na solução externa, nas coisas externas, se aliviar o externo, vai aliviar tudo. Não, o foco de Jesus é o seguinte, amém? Cuida do teu coração, investe a tua vida aos pés de Cristo, medita dia e noite, não larga da presença de Deus, anda com Ele em adoração e louvor. Ele vai fortalecer a tua vida para você brigar com o que tiver que brigar do lado de fora. Não importa o tamanho do desafio que nós estamos lidando, o que importa é o quanto Deus, na prática, é maior do que o que está de fora. Amém? Amém? Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove. João 4, só mais um texto para nós irmos concluindo. A mulher de Samaria, na beira do poço, foi buscar água. Veio uma mulher de samaritana tirar água. Diz Jesus, me dá água. Olha, Jesus sabia o que estava acontecendo ali. Jesus disse, me dá água, estou com sede. Então disse a mulher samaritana, como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus, se você soubesse, conhecesse o dom de Deus, e quem é esse que está aqui na tua frente? E meus irmãos, como é um desafio para nós, que nós estamos na presença de Deus, a fonte de água das vivas, e nós estamos discutindo teologia com Deus, porque isso aqui não pode, porque isso aqui não deveria, porque que Deus não me ajudou, porque que tu não fez, e nós estamos discutindo com Deus, e Deus diz... E aí Jesus diz assim, se tu soubesse o que está acontecendo aqui, tu simplesmente ia pedir água para mim. Amém? Tu está precisando de água. Amém? Nós estamos discutindo coisas, nós estamos, amém, criando caminhos, soluções e ideias, quando tem um caminho só, um só caminho. Amém? Cristo é a resposta. Quem é o que te pede? Ele dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Senhor, tu não tens como tirar água, o poço é fundo. De onde tens essa água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai? Ai, como nós somos, meus irmãos? Nós provavelmente podemos estar tendo esse diálogo com Jesus nesses últimos meses, semanas. Deus, né? Como é que... E ele diz assim, pessoal,
Cada vez que alguém se volta, deixa as escamas caírem. Nós estamos, nesse exato momento, nós somos filhos de Deus, lavados no sangue do Cordeiro. Por causa da obra da cruz, nós temos acesso à sala do trono, nós somos filhos, nós somos amados, Deus tem planos gloriosos para a nossa vida, e nós, de alguma maneira, pela pressão externa e pela pressão da religião do lado de fora, nós voltamos de novo a pensar, amém, fora da obra redentora do que Cristo fez, assim, vocês agora vocês estão inseridos numa outra realidade, amém, Cristo em nós. Amém. E olha o que ele disse. Olha o que Jesus disse. Quem beber dessa água vai ter sede de novo. O pessoal não insiste nessa direção. Olha o que ele está dizendo. Vocês vão beber, vocês vão arranjar uma solução caseira, uma solução humana, uma solução natural, um governo vai vir, um fulano vai vir, alguém vai te alcançar uma ajuda aqui, alguém vai alcançar dinheiro lá, vai vir um medicamento cá, vai vir o que for que seja. Mas vocês vão... É natureza do mundo natural você saciar e voltar a ter sede. Mas eu tenho uma água que eu quero dar para vocês. E eu quero dar para a humanidade toda. É uma água que você vai beber e nunca mais vai ter sede. Amém. Amém. Nunca mais. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E, meus irmãos, isso é uma benção. Eu vou para essa aí. Amém. Nós estamos no meio de um turbilhão na humanidade, onde o ser humano está decretando a sua falência. Nós estamos chegando a essa conclusão, na prática, que nós não conseguimos sem Deus. Mas Deus já disse isso alguns anos atrás. Nós não conseguimos sem Deus. Não só nós podemos fazer as coisas de Deus, mas tem algo que Deus quer nos dar, que nos reposicionar nessa hora, que só vem de nós andarmos perto de Deus e entendemos que não é por força, não é por poder, não é por obra humana, não é do lado de fora, mas é pelo Espírito de Deus que está dentro de nós. Tem algo dentro de nós que precisa crescer. Essa fonte. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a minha palavra nessa manhã, meu irmão, talvez seja simplesmente de ajuste de nosso posicionamento, de dizer de onde nós estamos buscando, achando que vai vir recurso e solução. Amém? Nós estamos talvez, de novo, sendo distraídos e forçando para o lado de fora, e Deus está nos chamando. Pessoal, é o seguinte... O Espírito do Senhor está em nós. Amém? Ele nos ungiu para essa hora. E a força dele, tem algo dentro de nós. Que essa fonte tem que voltar a borbulhar. E a nossa função, nada mais é, simples como isso, encher a nossa vida da palavra de Deus. Não existe outra alternativa, senão meditar dia e noite nas Escrituras. Porque é dessa maneira que você vai mudar o teu diálogo interno e a tua voz, e você vai começar, pela força do Espírito dentro de você, você vai começar a dizer assim, profetizar, anunciar a vontade do Senhor e repreender as forças espirituais. Você opera de dentro para fora. Amém. É onde fé está. Fé está no coração. Amém. Então, o que acontece mesmo? Nós precisamos, de uma certa forma, e o texto que eu estava lembrando, quando Paulo escreve para Timóteo, reaviva o dom na tua vida. Amém. Tem algo dentro de nós que precisa ser avivado. Ele precisa ser, amém, agitado, precisa ser renovado, precisa ser reposicionado. E começar de novo, e a restaurar de novo essa fonte que tem que jorrar. É uma fonte que ela não vai parar de jorrar, ela não pode parar de jorrar. Essa fonte não pode parar de jorrar. No momento que para de jorrar essa fonte, a água vai ficar amarelada, vai secar e nós vamos ter sede de novo. A vida de Deus dentro de nós não pode parar. É 24 horas por dia, é andar na presença de Deus. É isso, é meditar dia e noite nas Escrituras, e esse operar em Deus tem que ser contínuo. É quando nós paramos isso, que nós cansamos e nós temos que voltar. Esse eu creio que é o aprendizado, é a obra do Espírito, de restauração da igreja, das nossas vidas, e da maneira como nós vamos dizer assim, qual é a solução
para uma empresa, para uma família, para uma pessoa, para um futuro, para qualquer coisa. Amém? Não pode, essa fonte não pode parar de correr. A nossa conexão com Deus, meditar dia e noite, não pode parar. Amém? Não pode parar. Uma fonte inesgotável, não para, não tem fim. Quando eu leio assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O que é isso? É você acessando a fonte, continuamente, essa fonte, que é a causa de nós não sermos consumidos. E sabe o que ele diz? As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas vão correndo, elas correm, é inesgotável. A fonte de vida que nós temos não tem fim, não para. Amém. Nós servimos a um Deus infinito, Ele não para, a água está sempre correndo, a vida está sempre correndo. Então a nossa parte é essa. Senhor, ajuda-nos a conectar nessa fonte que é inesgotável. Amém? O azeite, a farinha, não vão parar de correr. Não vão parar. É inesgotável. O que é que você precisa para viver? Não vai parar de correr. Não vai parar de correr. Não tem porquê. Não existe essa ideia de limitação e não para de correr. O que você precisa. O que você precisa. Não para de correr. Está sempre jorrando. O óleo dessa botija não vai parar. Não vai parar. Ele não vai parar de correr. Não vai parar de correr. A força espiritual que você precisa para lidar com os inimigos que estão diante de você não vai parar de estar disponível para você. Não para, nunca vai parar, nunca vai. É a briga nossa do ser humano, diz assim, é limitado, vai acabar, não tem fim, quando Deus diz jamais vai acabar, nunca tem fim, está sempre correndo. É uma fonte que jorra para a vida eterna, ela não para de correr. Então o que você precisa? Está sempre jorrando. Amém. Finanças estão sempre jorrando nessa fonte. Ela não vai parar de correr a teu favor, meu irmão. Não vai parar. Amém? Essa fonte não vai parar. Amém? Sabedoria para você viver a cada dia. Amém? Pressão, informação. Essa fonte de sabedoria nunca vai parar de correr. Amém? Você pode correr, beber e vai. Amém? E você usei toda a minha cota de sabedoria. Não, não tem fim. Amém? Não tem fim. 40 anos. O manazinho de manhã cedo. Pensa bem, meu irmão. Pensa bem. Deus dá uma instrução. Eles estão no meio do deserto. Não tem onde ir. Não tem comida. Não tem água. Não tem sustento. A única coisa que eles têm é a riqueza que eles trouxeram do Egito, mas não serve para comer nada, certo? Ok? Olha só. 40 anos. O que eles têm que aprender? Há uma fonte inesgotável de sustento em Deus, que você, se for a Ele, Ele vai estar sempre. Aí você acorda de manhã, comida para o pessoal. Come, e aí? Você vai dormir, sabe como você dorme? Você dorme sem comida na despensa. É na verdade. É na verdade, não é o que aconteceu? Eles iam dormir de noite sem comida para o dia de amanhã. Não dá para estocar. Não tem nada, tá? Despensa toda vazia. Amor, o que tem para amanhã? Se o Senhor não visitar, não tem nada. Amém? Não tem carne, não tem enlatado, não tem água, não tem galão de água, não tem nada. O que eles aprenderam? Qual foi a lição que eles tiveram que aprender e poucos aprenderam? É que nós não precisamos mais estocar nada. Nós temos uma fonte que jorra. Nós temos acesso à fonte. Nós não precisamos estocar. Nós temos fonte. Você vai à fonte direto. Esse é o aprendizado que a gente sai do mundo limitado para o mundo ilimitado. 5 pães e 2 peixes.
Se tivesse uma fila até hoje, que as pessoas das vizinhanças soubessem que ia ter comida, até hoje estava correndo essa fonte. Os 5 pães e 2 peixes iam estar sendo multiplicados. Porque é inesgotável o que Deus faz. Não tem fim em Deus. Ele é inesgotável. Só precisa alguém com fome, com sede, e para ir a Ele. Amém? É na verdade. Eliseu, quando vai visitar aquela mulher, eu não tenho como pagar a dívida, eu vou virar escravo. Ele diz, o que tu tem? Eu tenho um punhado de azeite. Eu disse, derrama. Derrama. Vai derramando. Vai derramando. Inesgotável. Tenta colocar isso no teu coração. Tudo que Deus tem, que você precisa, é inesgotável. Não tem fim, amém. Não tem fim. Às vezes a gente chega assim, mas eu já fiz tanto, já não tem mais de onde tirar. É inesgotável. Amém? Já tive tantas ideias boas, agora acabou, secou a fonte. Não secou a fonte, continua. Amém? Os irmãos que estão... e o músculo maior é isso, mantém jorrando. Amém? Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida. Esse fluir de fé, de operar, de usar o que Deus nos deu. Amém? Sabendo que essa fonte não vai terminar, que você acorde de manhã, o que você faz? Você segura, olha o que a mulher ia fazer, segura essa última refeição e divide ela em 10 para esticar o máximo possível. E o que Deus diz assim, confia, amém, entrega, amém, e vai, porque essa fonte não vai parar, amém. Amém? A fonte tem que estar correndo, meu irmão. Amém. Qual é a nossa função? Medita dia e noite nas Escrituras, anda com Deus continuamente, desenvolve uma vida conectada com Deus, é a única solução. Amém, a fonte inesgotável, Cristo em nós. E que o Senhor avive esse dom no teu coração. Mas não vai secar, meu irmão. Não vai secar. Você vai ter força que você precisa para lidar com essa situação, você vai ter recursos que você precisa, você vai ter saúde que você precisa, você vai ter graça que você precisa, você vai ter força que você precisa, você vai ter unção que você precisa, você vai ter a direção de Deus quando chegar a hora necessária. Nunca vai cessar, ela não para, é uma fonte inesgotável. Cada dia que você precisar, tá, mas e amanhã? Porque o grande briga que nós temos é o seguinte, e amanhã, amém? Nós temos prazos de validade. Eu aguento 30 dias, eu não sei quanto tempo eu aguento mais, ou a minha empresa, e você tem prazo de validade. Não tem prazo de validade, é inesgotável a fonte que Deus tem para você, para cumprir o que você tem que fazer nessa hora. Graça, unção, favor, amém. Deus te abençoe, Deus te renove, Deus avive o dom na tua vida, amém, que o Senhor possa dar roto-router, sabe aquele, como é que você desentope cana? Aquele, puff, me dá como é que é aqueles desentupidor, não tem um que ele faz um vácuo assim? Também, às vezes tem que fazer na verdade, lá onde tem que o Senhor, amém, faça no teu coração essa manhã, amém? Desentupa, tudo assim. Estou ouvindo, amém, estou vendo, estou cheirando. E que você comece, amém, pela graça de Deus, recebe um renovo, é de Deus também, é uma fonte de Deus, que o óleo da presença do Senhor venha sobre tua vida nessa hora, teu coração, amém, tua mente, tudo que você é. E que Deus restaure em você, amém. Eu creio. Amém. O que está em jogo nessa hora é só isso, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração tem que estar alinhado com o coração de Deus. Se elas estiverem alinhadas com o coração de Deus, espera e aguarda e vê o livramento que Deus vai trazer para a tua vida. É só isso que Deus está procurando. Qualquer outra solução, você vai voltar a ter sede. E é uma das coisas que às vezes a gente precisa chegar a uma conclusão. Senhor, eu nunca mais quero lidar com esse tipo de coisa. Amém. São ciclos de sede, vai e volta. Então que Deus nos ajude. Uma fonte inesgotável, meu irmão. Amém. Força. E a minha oração tem sido essa.
Amém. Senhor, força. Amém. E aí você pergunta assim, como isso se dará? Amém. Aí você pergunta assim, a nossa mente intelectual vai dizer assim, tá, pastor, muito bonito, mas eu não estou conseguindo enxergar passo 1, passo 2, passo 3. Não é, descerá sobre ti o Espírito Santo. Você se rende a Deus. E Ele renova em nós. E você diz assim, eu vou seguir essa jornada. Amém? Eu declaro sobre a tua vida, amém. Um mês diferente em fevereiro, amém. Uma realidade nova, amém. Eu oro sobre a tua vida, amém. Nova, amém. Que Deus te ajude a trancar quando você for falar coisas contra o que Ele diz, amém. Que você comece a desenvolver dentro de você, dizer assim, Senhor, eu não posso falar isso, amém. E é isso que a gente faz, a gente começa a exercer a nossa autoridade sobre a nossa vida. Amém? No fundo, nós estamos sendo jogados por tudo que é coisa e o inimigo nos faz dizer o que ele quer que a gente diga. E nós vamos dizer assim, eu vou sair da minha boca palavras que exaltam o meu rei. Vai ser uma vida, amém? E que Deus te dê a força para discernir essas ciladas. E que você seja daqueles, amém? Compõe algo para Deus. Amém. E deixa essa fonte, não para de jorrar, meu irmão. Tudo vai dar certo. Amém? Amém? Abre a boca. Tudo vai dar certo. Acorda de manhã, tudo vai dar certo. Sim. Amém. No fundo, o que nós temos que fazer é, amém, minha carne, amém, crucificar ela e dizer, eu sei em quem eu creio. Então, que Deus nos abençoe, meu irmão. Amém? Sabe que uma das coisas impressionantes e que para mim, na prática, eu vejo, é que cada vez que você está pregando o Evangelho falando, é uma fonte que está jorrando. Amém? Por isso que você não precisa e não quer parar. Você mantém ela correndo. E eu me sinto às vezes um pregador de 24 horas, sempre falando e dizendo, por quê? Mas é isso que nós vivemos. Essa fonte não pode parar. Amém? Nós não podemos parar, amém? Não pode parar. Aí você estanca ali, glória a Deus, você louva, você medita, você fala, você anuncia. Essa é a razão porque a gente fala para o teu irmão, o Senhor é maravilhoso e fiel, porque você tem que falar isso na quarta-feira de manhã, quando você ouve uma informação e diz, o Senhor é maravilhoso e fiel, é para isso que você está sendo ensinado. Amém? O Senhor é maravilhoso e fiel. Amém? E é a tua fé que vai te trazer solução nessa hora. Amém, meu irmão e minha irmã? Glória a Deus. Força. Toma a mão do teu irmão se você está perto de alguém. Senhor, eu oro nessa manhã. O que seja que for que está pressionando, ó Deus, nas vidas, os desafios que nós temos. Eu oro, ó Deus, nessa manhã. Amém. Nessa manhã, ó Deus. Quebra esse jugo em nome de Jesus. Quebra, ó Deus, esse jugo, essa canga, o que é que o inimigo quer botar em cima dos ombros. Em nome de Jesus. A unção, o teu Espírito, é a tua unção que quebra toda forma de jugo e canga. Meu Deus, como a tua palavra declara, que é como um óleo precioso que desce da barba de Arão. Salmo 100 é um óleo, é um bálsamo, é algo sobrenatural, é uma coisa eterna, divina, sobrenatural, que nós não fazemos ideia de como funciona, mas nós abrimos nosso coração, ele desce e vai trazendo renovo e vida. Ali ordena o Senhor vida e bênção, vida para sempre. E eu declaro vida, longa data, vida longa, próspera, saúde, em nome de Jesus. Força sobrenatural, Senhor, para cada um aqui. Simplesmente ficar de pé e dizer assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Você não arreda o pé. É uma água diferente. Ó Deus, é uma água diferente.
que nós bebemos nessa manhã. Renova o teu povo, ajusta. Amém. Dá na estratégia. Em nome de Jesus.